Olá, meu nome é Marcos Brito, esse é o canal Parlatório do Fim, Eventos Finais, hoje com mais um vídeo da série de vídeos extras. E o vídeo de hoje tem como tema o desfile dourado dos faraós, que aconteceu no Egito no dia 3 de abril de 2021. Seria mais um desfile, seria mais um grande evento nacional, se não fosse por um pequeno detalhe. Aconteceu 7 dias após a Páscoa judaica. Vamos ver quais são as implicações dessa sequência, vamos ver a implicação desse fato. Vamos comigo. Estamos de volta. Primeiro, um pouco de contexto histórico. Vamos lembrar que Israel, nessa ocasião, eles estavam como escravos do Egito durante 400 anos. E, nesse momento, existia a possibilidade de uma libertação feita por Moisés, que foi anteriormente um príncipe do Egito, ele foi criado pelos egípcios como filho, então teve esse cargo de príncipe do Egito. E nesse momento ele volta como o Salvador ou aquele que iria libertar Israel. E isso realmente aconteceu sem que antes houvesse uma batalha entre deuses. Na verdade, o Deus de Israel, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, ele entrou em confronto com os deuses do Egito para que Faraó pudesse entender que o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e o nosso Deus era maior e único Deus existente. E essa foi a única forma que Faraó entendeu para que o povo de Deus pudesse ser libertado, porque desde o primeiro momento que Moisés volta, a única coisa que ele faz é falar com Faraó aquilo que Deus havia mandado ele dizer: deixe meu povo ir. Deixe meu povo ir. E a dureza no coração de Faraó impediu que isso acontecesse logo nas primeiras solicitações ou advertências de Moisés, fazendo com que a ira de Deus fosse derramada sobre o Egito, e contra os deuses do Egito, e consequentemente as pessoas que idolatravam esses deuses do Egito, como nós iremos ver, elas também sofreram essa retaliação. Haja visto que, como o Senhor fala em Deuteronômio capítulo 6, quando ele fala sobre Shema Israel, que é a oração mais importante, ou a mais falada em Israel, que é: ouve Israel, o Senhor Deus é um. Então não existe um outro Deus além do Deus de Israel, o Deus da terra e do céu, o nosso Deus, o Deus do Brasil, o Deus da Nicarágua, o Deus da Argentina, o Deus da Europa. Esse é o único Deus que criou todas as coisas. E Faraó, por não entender, porque o sistema teológico ou religioso do Egito naquela época era um sistema onde havia muitos deuses, um politeísmo, e para cada evento tinha um deus, o deus do sol, o deus do Nilo, e assim por diante, como nós iremos ver. E esse momento é um momento de confronto entre o Deus Criador de todas as coisas, o nosso Deus, e os deuses do Egito.
Vamos então conhecer um pouco mais sobre as pragas e o que é que isso quer dizer, ou qual é a relação que existe entre as pragas do Egito e o desfile dourado dos faraós, que aconteceu no dia 3 de abril de 2021. Vamos lá. Voltamos. Conforme está escrito no livro de Êxodo, segundo livro da Torá, o segundo livro da Bíblia, vieram pragas sobre o Egito em função da dureza do coração de Faraó por não deixar o povo de Israel ser liberto, e sim querendo que eles continuassem escravos. Em função disso, Deus então começa e fala através de Moisés que viriam pragas sobre o Egito, e cada uma pior do que a outra, até a última praga, que foi a décima praga. Vamos ver as pragas então do Egito, vamos conhecê-las. A primeira praga é que as águas do Nilo e todas as águas, mesmo águas que estavam dentro de vasos, dentro da casa dos egípcios, dentro da casa do faraó, suas piscinas internas, todas elas se transformaram em sangue. A segunda praga foi a infestação de rãs. A terceira foi piolhos, que apareceu em todo lugar, em todas as pessoas. E logo em seguida a praga das moscas. Isso, é claro, vinha uma praga e aí então Moisés falava com o faraó não deixava o povo ir, e vinha uma outra praga, e vinha uma outra praga, e assim sucessivamente. Depois da praga das moscas veio a peste do gado, né, onde feridas caíram sobre os gados, e aí então eles perderam uma quantidade de gados muito, muito grande. Haja visto, e vale a pena fazer uma consideração, que enquanto essas pragas caíam no Egito, no local ou na região onde ficava a tenda e as casas dos hebreus, de Israel, dos israelitas, essas pragas não tocavam, apenas nas cidades e nos locais onde os egípcios frequentavam e moravam. Vale também ressaltar que os escravos que eram de outras nacionalidades, mas que estavam perto ou dentro ou próximo às redondezas onde os israelitas estavam, esses também não sofreram nenhum dano das pragas. Logo em seguida, aconteceu a praga das úlceras nas pessoas, que foram pústulas que foram abertas em toda a pele e em todo o corpo. Logo em seguida, a chuva de pedra, entenda-se granizo ou pedras fogueadas. E essas pedras fogueadas que caíram sobre o Egito, sobre as pessoas e a plantação, levou a plantação a queimar, e eles perderam tudo que eles haviam produzido como plantação. Logo em seguida, a infestação dos gafanhotos, porque se não tinha plantação onde os gafanhotos pudessem comer, consequentemente esses gafanhotos invadiram a cidade. Logo em seguida, a escuridão, ou seja, o sol tornou-se negro, e fala que foi uma negridão, ou uma negritude, uma escuridão tão grande, tão forte, que chegou a ser densa, de até você poder tocar, de tão densa que era essa escuridão. E a última praga, a praga da morte dos primogênitos das famílias. A gente até entende, conforme existem esboços e situações de cientistas, que essas pragas foram uma consequência uma da outra, ou seja, por as águas se tornaram em sangue, as rãs saíram de dentro das pragas, das águas, e assim sucessivamente até chegar à questão da escuridão. Mas a última praga, a morte dos primogênitos, era algo que quebrou toda essa sequência. E aí alguns cientistas não sabem explicar, até que tentam, mas não conseguem explicar. Por quê? Como é que em uma família de 6 filhos, a única pessoa que morre é o primogênito? Essa seletividade, essa seleção, como aconteceu? E isso foi essa última praga que fez com que Faraó libertasse o povo momentaneamente. Porque logo em seguida que o povo sai, ele então, passado um tempo, ele segue atrás do povo com seus carros e carruagens para poder então prendê-los e retorná-los como escravos. Vamos à próxima parte.
Uma outra coisa que nós temos que tomar como importante, uma outra informação, é que cada praga que aconteceu existia um deus egípcio que cuidava desse setor, desse contexto. Por exemplo, no rio Nilo, aí nós tínhamos o deus egípcio Apis, que cuidava de toda a questão das águas do Egito. As águas do Egito foi o que fez o Egito prosperar, o rio Nilo foi o que fez o Egito prosperar, não apenas como água para alimentar seus animais, água para a lavoura, para eles mesmos se banharem, como também era o rio Nilo, através do rio Nilo, que seus produtos se escoavam. A infestação das rãs tocou principalmente na deusa egípcia Ket. Os piolhos no deus egípcio Tote, porque isso tem a ver com o deus de saúde, deus dos insetos, deus dos animais, que protegiam o egípcio. Então, todos esses deuses eram deuses do Egito, e para cada setor da vida do egípcio tinha um deus onde eles oravam e cultuavam esse deus. Como no caso, as moscas foi atingida com o deus egípcio Ptah. A peste nos gados, quem foi tocado foi o deus egípcio Apis. As úlceras nas pessoas, deus egípcio Amon. Chuva de pedra, deus egípcio Amon, Ísis e Osíris, que são deuses da atmosfera, que cuida do ar e das coisas ocultas. Então, esses três deuses, Amon, Ísis e Osíris, foram tocados quando veio chuva de granizo e de pedras fogueadas. A infestação de gafanhotos, os deuses que foram tocados foram os deuses egípcios Sequet e Shu. E a escuridão, o deus egípcio Ra, Amon-Ra e Atom. E por fim, a morte dos primogênitos, o deus egípcio Amon-Ra. Então, cada uma dessas pragas fazia com que o egípcio, Faraó e todo o Egito entendesse que esses deuses estavam sendo tocados e perdendo para o Deus de Israel. Tanto que em alguns momentos os próprios magos da corte do faraó e os próprios sábios da corte do faraó aconselharam a ele a soltarem os hebreus, soltarem os israelitas, porque o Deus de Israel era mais forte do que os deles. Na verdade, foi uma luta de vários deuses contra o único Deus de Israel. Vamos ao próximo bloco. Olá, estamos de volta. Bem, nós falamos a respeito das pragas, né? E essas pragas estavam associadas a um Deus que cuidava daquilo onde a praga tocava. Por exemplo, o Deus do Egito, no que diz respeito ao rio Nilo, a praga, então, quando tocou e feriu as águas e a água se tornou em sangue, o Deus que cuidava dessas águas, o Deus egípcio que cuidava dessas águas, foi tocado e foi confrontado e perdeu, porque eles não conseguiram reverter esse processo. Depois de um tempo foi que as águas vieram a se tornar límpidas, mas não conseguiram imitar essa mesma proeza, fazendo com que todos entendessem que o Deus de Israel era um Deus mais forte. Agora vamos fazer o seguinte, vamos entender, conhecer cada um desses deuses e conhecer também a sua atividade, sua função e o seu poder. Vamos lá. Deus egípcio Ra. O deus egípcio Ra é o deus egípcio do sol, sendo a principal divindade da religião egípcia. O culto ao deus sol foi muito próspero no Egito, sendo a principal forma de adoração e um culto oficial por cerca de 20 séculos. Como ele era o deus do sol, era uma das suas atividades, quando o Egito se tornou em trevas, esse deus foi tocado, porque ele não teve como reverter as trevas em luz. Então esse Deus foi tocado quando as trevas vieram sobre o Egito. O outro Deus que veio logo em seguida é o Deus egípcio Amon.
O deus egípcio Amon foi um deus da mitologia egípcia e seu nome significa o oculto, uma vez que originalmente era a personificação dos ventos, também conhecida como deus da atmosfera. Assim sendo, a gente entende que se ele era o deus da atmosfera, ele não teve como controlar ou evitar a queda dos granizos e das pedras folgueadas, colocando seu poder em xeque. O outro deus é o deus egípcio Sete. É o deus egípcio do caos, da seca, da guerra, o senhor da terra vermelha, ou seja, o senhor do exército, onde ele era o equilíbrio para o papel de Horus, como o senhor da terra negra. Então, quando a gente vê esse deus egípcio e seus poderios, então ele tem um poder da seca. Se ele tem o poder da seca, ele também tem um poder ao contrário da seca. Então, quando os egípcios veio as pedras e granizo e pedras fogueadas sobre isso, ele poderia parar. Até porque também ele tinha poder sobre a guerra e o Senhor da Terra Vermelha, ou seja, ele foi colocado em xeque, uma vez que sendo o Senhor do deserto e sendo o Deus da guerra, ele também poderia ir ao confronto com o Deus de Israel e evitar que todas essas pragas viessem a cair no Egito. Logo em seguida a gente vê o Deus egípcio Iá, que é o Deus da lua, mitologia egípcia. A nível iconográfico, ou seja, o que ele representa na sua forma como homem, com um disco solar e crescente da lua sobre a sua cabeça, onde também tinha uma trança lateral característica das crianças do Egito. E aí a gente vê duas situações. Ele tinha a questão do sol e a lua sob controle, e isso não foi o suficiente para ele evitar que todo o Egito ficasse em treva. À noite, nem sequer as luas e as estrelas eram vistas, porque eram densas trevas. E uma outra coisa também característica dele é que ele tinha e possuía uma trança como as crianças egípcias. Então ele também era um guardador das crianças, e isso não foi suficiente para ele proteger os primogênitos do Egito. E aí nós temos que o deus Ra, deus do sol, o deus Amon, deus do oculto, o deus Sete, deus do caos, da guerra e da seca, e o deus Iá, o deus do caos e também das crianças, não foram suficientes para combater e evitar que todas as pragas viessem sobre o Egito, mostrando que o Deus de Israel é o único Deus e prevalece sobre qualquer um outro. Nesse momento que aconteceu a 10ª praga, onde o Deus Iá foi colocado em xeque, ou seja, em função das crianças, é que Faraó amoleceu o coração e deixou o povo de Israel, os hebreus, saíssem de sua terra, do Egito, para a terra que Deus iria mostrar, a terra de Canaã. Mas não sem antes os hebreus realizarem também nesse último dia, no dia da saída, a Páscoa. E aí é que está um ponto interessante, porque logo em seguida a Páscoa, os hebreus então saíram e o Senhor manda que eles comecem a Páscoa com suas vestes, as sandálias nos pés e o cajado na mão, e não fermentar o pão, porque não iria dar tempo, porque seria um toque que o Senhor iria fazer para que eles então saíssem e fossem embora daquela terra do Egito, não olhando para trás. Vamos ao próximo tópico para nós conhecermos mais detalhe a respeito do desfile dos faraós. No desfile que ocorreu, esse desfile que nós estamos falando, que aconteceu no dia 3 de abril de 2021 no Cairo, onde as múmias foram transportadas do Museu do Cairo para o novo museu lá no Egito, foram 22 múmias que foram transportadas. Agora, qual é a relação dessas 22 múmias com os deuses do Egito? Em muitos momentos, os faraós eles se intitulavam como Deus. Ele era um Deus e adorado como Deus. Todavia, quando nós pensamos nesse desfile e as múmias que foram transportadas de um local para outro, eu começo a perceber que essas múmias que foram transportadas têm relação com os deuses que enfrentaram os hebreus lá no Êxodo, lá quando Moisés
tira o povo de Israel do Egito, da sua escravidão de 400 anos, e leva além do Mar Vermelho, na noite de Páscoa. Vamos ver agora um determinado Deus e quais são as múmias que estavam ali nesse traslado do desfile dourado dos faraós. Vamos lá. O primeiro Deus que nós devemos falar é o Deus egípcio do Sol, o Deus Ra. A ele estão ligados 14 faraós, ou seja, 14 sarcófagos que saíram do Museu do Cairo e foram para o novo museu. Esses 14 faraós, assim como os demais, são pontos de contato aqui na Terra com esses deuses, a ponto de alguns desses faraós se colocarem como o próprio Deus que eles adoram. Então nós temos, por exemplo, os deuses mais falados aí, os faraós mais falados aí, o Tutmoses I, segundo, terceiro e quarto, assim como Ramsés, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e Ramsés IX. De maneira que, ao transportar essas múmias do Museu do Cairo para outro museu, estão transportando também os pontos de contatos espirituais aqui na Terra, de um local para outro, trazendo assim a lembrança de todos esses deuses egípcios. O próximo deus é o deus Amon, onde nós temos mais 4 sarcófagos, ou seja, 4 faraós que foram transportados de um local para outro. O Amenófis I, Amenhotep, Amenófis segundo e terceiro, e também o faraó Ti. Esses 4 faraós associados a Amon, quando eles são transportados de um local para outro, esse ponto de contato físico, que são esses sarcófagos, são também transportados os deuses a ele ligados. Vamos ao próximo deus, o deus egípcio Sete. Sete, nós temos aí o faraó Sete I e Sete II, valendo a mesma observação que nós fizemos no tocante ao transporte. E o último deus, o deus egípcio Iá, formando assim o cartel de 22 sarcófagos com 22 faraó, Amoses, Nefertari e Amose Meritamun. Esses 22 faraós vão de um local para outro, trazendo à mente, trazendo o mundo espiritual, a evocação de todos esses deuses que foram lá confrontados e caíram no Egito, quando Moisés estava, através da direção de Deus, libertando o povo. Vamos para o próximo quadro. Quando Moisés liberta o povo do Egito, é na noite de Páscoa, na noite em que eles celebram a primeira Páscoa, onde Deus manda que eles matem um cordeiro, peguem o sangue do cordeiro e coloquem nos umbrais da porta de cada um israelita, inclusive de pessoas que eram de outras nações e que estavam ali também com os israelitas como escravo. Eles também foram orientados a fazer isso, e o cordeiro fosse assado e comido com pão sem fermento, ou seja, o pão ázimo. Esse pão ázimo era porque não daria tempo de fermentar o pão, teria que ser uma comida rápida, onde eles iriam comer esse cordeiro com o pão ázimo e ervas amargas, e logo em seguida iria ter a libertação dele do Egito, onde Faraó, já sofrendo com bastante dor pela perda do seu filho, iria entender que o Deus de Israel, o Deus dos hebreus, era mais forte do que todos os deuses do Egito. E aí então Moisés utiliza desses elementos do cordeiro, do pão sem fermento e das ervas amargas para celebrar o dia da Páscoa, que esse dia de Páscoa é celebrado no mesmo dia, desde lá no deserto, quando Moisés liberta o povo, até os dias de hoje, e o será enquanto existir um povo judeu nessa terra. Eles comemoram a Páscoa no mesmo dia. E essa Páscoa é não apenas uma questão de vitória simplesmente, mas a questão de libertação de um povo da escravidão. Nenhum povo deve ser escravo por nenhum motivo ou nenhuma ganho pessoal. Nenhum povo deve ser escravo. E nesse momento, nesse dia, eles saíram do Egito, abandonando assim, largando assim a escravidão, e saíram de lá
com o que nós podemos dizer que era o seu fundo de garantia, ou seja, tudo aquilo que eles produziram e plantaram e tiveram e ganharam, além de doações que foram feitas de ouro, de prata, de pedras preciosas, eles também carregaram e saíram do Egito. Agora, na Páscoa isso aconteceu. Na Páscoa foi a vitória dos hebreus sobre o Egito. E nessa Páscoa do dia 21, do dia 3 de abril de 2021, os egípcios trouxeram de volta, evocaram mais uma vez os deuses que tinham perdido esse confronto na Páscoa do Egito. Como se dissesse na celebração da Páscoa, no dia 20, no ano de 21, no mês de abril, os egípcios comemorando a sua libertação, e na semana seguinte os hebreus comemorando a sua libertação, e na semana seguinte os egípcios dizendo assim: vocês não estão libertos, nós voltamos e vamos atrás de vocês. Isso tem uma ação profética, isso tem uma base profética em função daquilo que nós vamos tratar já já. Porque quando eles poderiam fazer esse passeio em qualquer momento, são 365 dias. Então eles abandonaram 364 dias e disseram: vamos fazer na semana seguinte a libertação dos hebreus do Egito, porque eles não estão libertos. Eles continuam sendo nossos escravos e nós temos poder e domínio sobre ele. Agora, por que isso tudo está acontecendo? Vamos a um texto bíblico para que você possa ver como é que a profecia se cumpre em sutilezas, e nós, enquanto servos de Deus, temos que observar e estar atento às sutilezas. Vale pensar também que nesses dias nós estamos em uma corrida tão grande para poder ganhar, para poder comer, para poder vestir, para poder ter as coisas, que isso termina fazendo com que a gente não perceba alguns movimentos. Mas esse é um movimento muito importante, porque esse tem a ver com o versículo de Zacarias que vamos ler agora. Vamos lá. Eis que vem o dia do Senhor, em que teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será extirpado da cidade. Voltamos. Se você for olhar na história, desde que Israel se tornou nação, ou seja, desde que eles saíram da terra do Egito, atravessaram o Mar Vermelho, foram no deserto, caminharam 240 anos e entraram na terra prometida além do Jordão, ou seja, atravessaram o Jordão com Josué, porque Moisés morreu antes de atravessar o Jordão. Desde aquele momento em que eles atravessam o Jordão e começam a dar forma a uma nação, desde aquele momento Israel não tem descanso. Sempre alguém quer prender, quer tornar escravo ou quer dizimar os judeus e Israel da face da terra. Isso inclusive agora na Segunda Guerra, um momento tão recente, onde Hitler colocou na cabeça que os judeus deveriam ser mortos e pronto. Então isso sempre houve contra Israel. Todavia, todos aqueles que colocaram Israel como cativeiro ou foram em guerra como Israel não existe mais. Por exemplo, a Babilônia não existe mais. Nabucodonosor não existe mais. Os assírios, como era antes, não existe mais. E todos aqueles que fizeram frente a Israel não existe. Israel continua aí até hoje. E hoje você tem Israel ali no meio do Oriente Médio, em uma região em que é menor do que o estado de Sergipe, e todas as nações ao redor de Israel são contrárias a Israel, mantêm acordo de paz em função de interesse, exemplo da Jordânia, Cisjordânia por causa de água, e outros mais por um outro interesse, mas todos eles não querem Israel ali, muito pelo contrário, principalmente
principalmente os palestinos e alguns muçulmanos radicais. Os palestinos, a força militar palestina, porque o povo palestino trabalha inclusive em Israel, eles saem todos os dias da Palestina, atravessam a fronteira e vão trabalhar em Israel, porque em Israel eles ganham mais, e também o exército, no que diz respeito ao muçulmano, a parte mais radical, eles não querem conta com Israel, eles querem dizimar Israel. Eu vi o ano passado uma declaração de que o presidente da Turquia disse que só vai descansar quando Israel for dizimado. Ele deu um prazo de 2026. Vai conseguir? Não sei. Até agora não conseguiram dizimar Israel. Por quê? A chave está aqui. Porque só o Senhor pode fazer isso. O Senhor é o guarda de Israel. O Senhor é o Deus de Israel. Enquanto houver o local do Senhor em Israel, no Monte Santo, no monte onde existia o templo, enquanto houver o local do Senhor, e é ali o local do Senhor, o Senhor não vai deixar que isso aconteça. Agora, haverá um momento que Israel vai sofrer pelos seus pecados, e o momento é esse que Zacarias fala, onde o Senhor mesmo ajuntará as nações contra Israel e farão a destruição da cidade, para que Israel, ou seja, os seus remanescentes que creem realmente em Deus, eles possam então ser salvos. Agora, o que é que está acontecendo? As nações que antes se levantaram contra Israel, todas elas, uma a uma, estão se levantando, principalmente no mundo espiritual, como é o caso do Egito, trazendo todos os faraós e os seus deuses, esses 4 deuses que combateram contra o Deus Israel lá atrás, para essa nova batalha. Porque essa batalha, além de ser uma batalha física, que Zacarias fala aqui, também é uma batalha espiritual, onde haverá confronto aqui na terra, mas também confronto nos céus, nas regiões celestes, onde esses deuses irão tentar fazer com que Israel seja destruído, e a palavra diz, dando a continuidade à leitura, que o próprio Senhor dará cabo, fim de todos esses deuses de uma vez por todas. Mas é importante que a gente entenda que esse desfile não foi só um desfile, já as nações se levantando para essa batalha contra Israel, ou seja, o Egito hoje já está preparado para a batalha contra Israel, quando eles trazem esses 22 faraós, e esses faraós ligados a 4 deuses egípcios, para combater com o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, o nosso Deus, o meu e o seu Deus, de quem é cristão nessa terra. Esse é o Deus, independente da religião, se é católico, protestante, espírita, isso não importa. O importante é que, se nós temos o Deus de Israel, nós estamos do lado do único e verdadeiro Deus. Mesmo que eles estejam se levantando, e vão se levantar, porque está próximo essa batalha, eles vão se reunir, eles vão se fortalecer, porque está próximo essa batalha, mas não adianta, eles vão cair de novo, e dessa vez definitivamente. No próximo vídeo a esse respeito, eu irei trazer a questão de Nabucodonosor e da Babilônia. A Babilônia já se levantou, já está se levantando. Nós vimos aí que o Egito espiritualmente já se levantou para essa batalha. Será que a Babilônia também já se levantou? Vamos ver isso no próximo vídeo. Deus abençoe cada um de vocês. Espero que vocês tenham entendido e comecem a partir de agora a perceber tudo que está em volta, para que nós não sejamos pegos de surpresa. Vou deixar vocês mais um pouco com um desfile para você ver a pompa. E nesse desfile, algo me chamou a atenção. Se nesse momento a pompa desse desfile era tão grande, imagine no tempo de Moisés a pompa que era o Egito, porque era o maior império, era o maior dentre todas as nações conhecidas, dentre todos os povos conhecidos. E tente vislumbrar, no meio dessa parada, no meio desse desfile, vir uma pessoa maltrapilha, com um cobertor, com uma sandália no pé, um cajado, e chegar para o presidente do Egito, chegar para Faraó e dizer assim: pare tudo isso, porque Deus falou, liberte o meu povo, deixe o povo
ir, deixe o povo ir. Nos dias de hoje isso era insano, mas Moisés fez e logrou êxito. Por quê? Porque Deus estava com ele. Que Deus esteja com você em todas as suas batalhas. Em nome de Jesus, amém.